tal, a gente sabe que a porta aqui tá fechada para ele. Ele deixa uma porta aberta? Você acha, Jean? Eu acho que a porta aberta ele deixou não por uma declaração dessa exaltando o futebol brasileiro, né? Quer dizer, a porta aberta ele deixou pelo trabalho excepcional que ele fez no Flamengo, pelo carinho que a torcida do Flamengo continua tendo por ele apesar da saída, eventualmente até com um possível técnico da seleção brasileira, porque hoje eu fico imaginando se o Tite saísse, quem seria o técnico brasileiro indiscutível e inquestionável para dirigir a seleção? Então eu acho que ele tem sim a possibilidade de voltar a trabalhar no Brasil, mas não por uma declaração dessa que não faz sentido nenhum, né? Acho que o Zinho tocou num ponto importante que é o equilíbrio e a disputa do Campeonato Brasileiro. Só que a disputa ela não tem a ver necessariamente com o nível técnico do futebol. E para até deixar o brasileiro de fora disso e não parecer que estamos exaltando esse ou aquele campeonato porque temos os direitos de um ou outro, tem torcedor que adora esse papo, eu digo que assim, o nível técnico da Premier League nesta temporada é bastante inferior ao nível técnico da Premier League na temporada passada. Por motivos óbvios, por tudo que a gente está vivendo, né, em relação à pandemia, em relação ao calendário. Então, mesmo os times brilhantes não conseguem ser brilhantes o tempo todo. E isso acarreta o quê nessa Premier League? Um maior equilíbrio. Então, assim, é a prova de que o equilíbrio não necessariamente tem a ver com a qualidade técnica. Estamos falando de um campeonato inglês, para mim, tecnicamente pior do que o último, mas muito mais equilibrado. Eu não duvido que a gente chegue na fase final aí dessa Premier League, né, se o Liverpool não disparar, que é o único que parece ameaçar poder fazer isso, e a gente ter vários times ali brigando, né, nas últimas rodadas, sei lá, 5, 6 rodadas, podendo ainda ser campeão, coisa que na temporada passada não aconteceu. Então, eu acho que são coisas diferentes, equilíbrio e qualidade técnica. Acho que a declaração do Jorge Jesus não faz sentido. Pode parecer uma exaltação do futebol brasileiro, mas é, acima de tudo, uma autoexaltação, coisa que o Jorge Jesus adora fazer. Agora, acho que a volta dele, a eventual volta dele ao futebol brasileiro, tem a ver com aquilo que ele tem de melhor, que é o seu trabalho como técnico e não as suas declarações. Tá, eu fiz a pergunta de maneira errada, porque a porta aberta a gente sabe que ele tem. Mas então eu vou reformular a pergunta. Vocês acham que ele tem interesse em voltar ao futebol brasileiro? Vocês acham que ele tem isso? Não, Nicola? Não acredito, Bruno Vicari, não acredito, porque se ele quisesse continuar assim, ele alegou alguns motivos para voltar a Portugal, entre eles a saudade da família, a distância, a história da pandemia. O cara veio para o Brasil para ficar 6 meses, Bruno. Essa informação que me passou foi a pessoa que cuidou das negociações que trouxeram o JJ. E ele só veio ao Brasil porque se ele voltasse naquele momento para Portugal, ele teria de gastar um caminhão de dinheiro com impostos, porque antes ele tinha ido à Arábia Saudita, e aí por conta de uma regra do fisco português, se ele voltasse antes do fim do contrato, ele tinha rescindido antes da conclusão do contrato, ele tinha que gastar um caminhão de dinheiro. Então ele veio para uma experiência, veio para um momento único. Foi super feliz aqui, mas ele sabe que voltar ao Brasil significaria assumir uma responsabilidade muito alta. A prateleira dele ou a barra dele foi lá em cima. Ele não volta mais para cá, Bruno. Infelizmente, eu acho que técnicos como ele fazem bem. Ô, Nicola, só uma coisa assim, acho que independentemente até, né, dele, de fato, você falou, é difícil ele superar o que ele fez aqui, mas acho que assim, isso não se aplica apenas ao Jorge Jesus. Se aplica a qualquer profissional do futebol, que a vinda de um profissional europeu de futebol ao Brasil significa, de alguma maneira, a falta de oportunidades na Europa. É assim, gostemos ou não. Não é síndrome de pequenez, entendeu? É que é assim, lá é o principal lugar do futebol mundial. Então, todo jogador que puder jogar na Europa, e em vez de jogar no Brasil, vai jogar. Todo treinador que puder treinar na Europa em vez de treinar no Brasil, vai treinar. Agora, claro, aí você tem... vai treinar o Elche ou vai treinar o Flamengo? Aí, né, pode ser que você consiga pesar e dizer, não, beleza, eu quero brigar em alto patamar e por isso prefiro brigar em alto patamar num mercado menos interessante, num campeonato menos interessante, do que brigar num baixo patamar ou não brigar por títulos numa liga importante. Agora, de maneira geral, todo mundo que puder escolher entre um grande europeu, uma grande liga na Europa e o futebol brasileiro, o futebol argentino, vai escolher a liga europeia.
Mas será que o que ele já viveu aqui, já sentiu aqui, não pode, além, claro, de uma questão financeira, isso não pode contar a favor de um possível retornozinho ou não? Esse assunto que eu ia abordar também. Eu acho que, assim, a primeira opção dele foi vir ao Brasil porque ele não tinha, como o Jean falou muito bem, propostas de times do primeiro escalão europeu. Tanto é que ele deu entrevista, né? Eu só saio do Flamengo para 5 times, se não me engano, foi o que ele falou, Isso. da Europa. E a gente começou aqui a fazer um estudozinho, né? Qual seria? Liverpool, Real Madrid, Barcelona? Né? A gente começou a buscar esses... E aí a gente viu os treinadores que estavam nesses times e a gente falou, então ele não vai. Ele vai ficar no Flamengo, ele vai continuar aqui. Né? Eu acho que ele veio também porque não tinha essa opção lá no início. Tinha esse problema aí do imposto de renda, né? Ele não ficou mais de 10 meses fora de Portugal, não cumpriu o contrato dele todo na Arábia, e aí não estava isento do imposto, também conta isso. E acho que a facilidade da língua, né? Tudo que ele já conhecia do futebol brasileiro. Sabe aquela coisa que a oportunidade aparece, junta o útil ao agradável, tudo se misturando, veio para uma experiência, só que essa experiência foi além daquilo que ele imaginou. Ele encontrou um Maracanã lotado, recorde atrás de recorde de público, uma torcida apaixonada que o abraçou como o maior ídolo do time. Não era o Gabigol, o Bruno Henrique, o Rodrigo Caio. O grande ídolo na frente de tudo era o Jorge Jesus. Assim, o grande responsável por juntar bons jogadores e torná-los em ótimos jogadores, porque a maioria dos jogadores que estavam chegando para a formatação daquele time não viviam um grande momento. Tirando o Everton Ribeiro, que já estava no Flamengo, né? Alguns jogadores. Tinha outros que estavam no Flamengo, vou citar o exemplo do Arão, era o Patinho Feio, né? Aí o Rafinha estava voltando, o Felipe Luiz estava voltando, o Gerson estava voltando, mas ninguém imaginava o Gerson como um segundo volante, né? Então o Gabigol foi bem no Santos, artilheiro, mas vinha mal de experiências na Europa, né? Não vingou, não acertou. Enfim, ele virou o grande protagonista de juntar esses jogadores e fazer o melhor time, um dos maiores times da história do Flamengo, sendo comparado até o time de 81. E eu, particularmente, acho um absurdo. Mas, absurdo não vou ser tão radical. Acho que não caberia, né? Além de momentos diferentes e tudo, acho que foi um momento que encaixou aquele time. Enfim, eu acho que com essa experiência dele aqui, tão vitoriosa, que o Flamengo proporcionou para ele o nome dele repercutir muito na Europa, mais do que quando ele estava lá, em Portugal. O que ele conseguiu no Flamengo... A TV portuguesa passava todos os jogos do Flamengo ao vivo lá. Verdade. Na Europa. Os jornalistas vinham ao Brasil. A gente só falava dele. Ele ligava a TV, era só Mister, tinha até sósia. Em Portugal ele não tinha sósia. Então, assim... Passou a ter editoria Jorge Jesus, né? Desculpa, Jean. Não, teve uma editoria Jorge Jesus, você tem razão, né? Porque quando ele era o técnico do Benfica, falava-se do Benfica como um todo. Mas no Flamengo era uma editoria Jorge Jesus em Portugal, né? Ele virou o cara. Tinha lá, né? Os sites portugueses tinha Sporting, Porto, Benfica, Flamengo, que era Jorge Jesus. Eu acho que isso ficou no coração dele e na mente dele. Ele volta, eu não vou entrar aqui na vida particular de ninguém, né? Principalmente que eu não gostava que entrassem também na minha quando eu era atleta, né? Quando eu estava jogando e tudo. Mas ele voltou por questões particulares, não foi esportiva. Muita gente fala até que a proposta financeira que foi o principal. Não acredito, porque ele tinha um contrato muito bom no Flamengo, renovado há pouquíssimo tempo, há um mês.